Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. A única coisa que o Criador criou em nós é o nosso egoísmo. Se pudéssemos anular os efeitos de nosso egoísmo, de novo perceberíamos somente o Criador e o elemento egoísta desapareceria. Ao trabalharmos sobre nós mesmos, devemos cultivar a consciência de nossa própria inferioridade em relação ao Criador e de nosso orgulho pelo fato de, como seres humanos, sermos o centro da criação. Devemos coincidir essas ideias para cumprirmos o propósito de toda a criação. Do contrário, não seremos nada além de animais. Como resultado de experimentar esses dois estados contraditórios, obteremos duas respostas para o Criador. A primeira é uma súplica de ajuda. A segunda, uma expressão de gratidão pela oportunidade de sermos elevados espiritualmente. O principal meio de progresso espiritual é a súplica de ajuda que fazemos ao Criador, pedindo-lhe que aumente nosso anseio de alcançar o desenvolvimento espiritual. O pedido para que nos seja outorgada a força nos ajudará a superar nosso medo do futuro. Além do mais, ao nos opormos às inclinações de nossos egos, devemos aumentar nossa fé na grandeza, poder e unicidade do Criador. Portanto, temos que lhe suplicar que nos dê a habilidade de suprimir nossos constantes impulsos de agir de acordo com nossa própria razão. Alguns de nós insistimos em várias intenções durante as preces, súplicas ou até mesmo certas ações. O Criador, porém, não escuta as palavras que pronunciamos, mas sim lê os sentimentos que moram em nossos corações. Portanto, não faz sentido gastar energia para expressar frases bonitas que não têm nenhum significado interior sincero ou ler símbolos obscuros dos livros cabalísticos de orações. A única coisa que nos é pedida é ansiar pelo Criador com todo o nosso ser para entender a essência de nossos desejos e lhe pedir que os modifique. E mais importante, nunca devemos deixar de nos comunicar com o Criador. O Criador age sobre nós usando vários elementos de nosso mundo. Na realidade, os eventos que experimentamos são mensagens do Criador. Se respondermos corretamente à ação divina, claramente captaremos o que o Criador espera de nós e o perceberemos. O Criador age sobre nós não somente por meio das pessoas ao nosso redor, mas também utilizando tudo o que existe em nosso mundo. A estrutura de nosso mundo é tal que o Criador pode nos influenciar e nos aproximar mais da meta da criação. É raro sentirmos a presença do Criador nas situações cotidianas que precisamos enfrentar. Isso porque nossos atributos nos situam contrariamente a Ele e nos impedem de senti-lo. Assim que adquirirmos atributos similares aos do Criador, começaremos a senti-lo de forma proporcional. Portanto, quando as tribulações nos sufocam, é necessário fazermos-nos as seguintes perguntas. Por que isso está acontecendo comigo? Por que o Criador está fazendo isso comigo? Os castigos, como tais, não existem, embora muitos sejam mencionados na Bíblia, que inclui os 5 livros de Moisés, as Escrituras e os Profetas. Há somente incentivos que nos forçam a corrigir nossos desejos egoístas.
A consciência das coisas é apenas um mecanismo auxiliar que nos ajuda a entender apropriadamente o que sentimos. Em qualquer momento em que imaginarmos nossas vidas, devemos pensar em uma gigantesca sala de aula com o Criador onisciente atuando como professor, nos dando o conhecimento que estamos preparados para receber. Isso desperta progressivamente o sentimento do Criador em nossos recém-nascidos órgãos sensoriais espirituais. O Criador fez uma escada móvel para a nossa ascensão. Ele apareceu no sonho de Jacob e foi descrita pelo rabino Yehuda Aslag e por seu filho, Baruch Aslag. Com frequência, menosprezamos a fonte do conhecimento simbolizado nessa escada. Somente por meio de nossos esforços poderemos gerar e começar a avançar em direção ao Criador. Essa é a razão pela qual ele nos envia mestres, livros, bem como companheiros de estudo. Os estudantes que seguem os ensinamentos da Cabala vivem no mundo físico e estão sobrecarregados por seu egoísmo. Por isso, não podemos entender de forma correta os sábios que estão fisicamente perto de nós, mas que também evoluem nos mundos espirituais. Aqueles que deixam de lado a razão e as opiniões alheias e seguem os caminhos expostos pelos escritores de livros autênticos dessa sabedoria serão capazes de ligar-se inconscientemente ao mundo espiritual. Isso porque não vemos ou sentimos o Criador em nosso mundo e, portanto, nos é impossível fazer com que nosso egoísmo se renda diante dele. Os pensamentos de professores ou especialistas podem penetrar os estudantes e induzi-los à fé. Isso corresponde ao AHP, que significa ouvido, nariz e boca espiritual do professor, que representa os vasos de recepção descendendo a GE, ou seja, descendendo a cabeça e olhos, que constitui os vasos de outorga do nível inferior, isto é, o nível do estudante. Ascender ao nível de AHP do mestre significa vincular-se com sua sabedoria e seus pensamentos. Ainda que os estudantes se aprofundem no AHP de um texto de sabedoria, ascenderão temporariamente quando o mundo espiritual lhes será revelado. Ao lermos as obras de eminentes cabalistas, unimo-nos diretamente com eles, por meio da luz circundante. Então somos iluminados e nossos vasos de recepção são purificados. É importante na leitura ter em mente a dimensão do autor, saber se ele está vivo ou morto. Enquanto estudamos suas obras, sempre podemos nos unir a ele por meio de nossos sentimentos. Há muitos caminhos que conduzem ao Criador, e ele utiliza muitos meios para agir sobre nós. Qualquer dificuldade na trajetória do estudante, em particular a morte de um mestre, pode ser considerada uma oportunidade para a transformação no âmbito individual. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.